Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Quem vos fala, mestre Dinho? Atenção, amigos e amigas, patriotas da direita e conservador. A união dos patriotas agrada a Deus e ser contra todos esses covardes, terroristas, traficantes e comunistas é uma questão para a sobrevivência de todas as pessoas do bem do planeta Terra, Deus, pátria, família e liberdade de expressão. É uma ordem dos patriotas e todos os covardes já citados serão presos. Esse sistema político caótico e melancólico já chegou ao limite. Na sequência, vamos assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapan, a voz da verdade, coragem de um juiz corregedor internacional e interventor. E com certeza temente a Deus. Hoje, dia 24 de março do ano de 2025. A seguir! Muito obrigado, mestre Dinho, senhor Edmundo Amado, teólogo musical. Quem está falando é o árbitro, justiça privada, corregedor arbitral internacional, com a tutela e curatela do Tribunal Penal Internacional, do Tribunal Internacional, do Supremo Tribunal Mundial. Já estabelecida a captura do capital que foi identificado, acautelado em tramas de conluio em bancos do narcotráfico e bancos virtuais, 600 mil bancos virtuais otorgados por Anatel no Brasil e o ministro da Fazenda do Brasil. O crime já tipifica o descaminho no Brasil, roubo no common law, e todos já estão fazendo as suas play bargains. Então estão já com a play bargain da Comunidade Europeia, em que eles já sabem, a OTAN acabou. Não existe mais OTAN. Não existe mais o território da Comunidade Europeia. Não existe mais. Os verdadeiros detentores das terras da Europa são os árabes. Ou seja, a Arábia, ela abriu mão, dizer assim, eles são os proprietários da terra há milênios. Então eles disseram, pelo Tratado de Abraão, nós temos que tirar do nosso convívio
todo aquele que queira proceder em práticas de terrorismo. Então, nós já temos a identificação de 196 países dos funcionários públicos que chegaram ao executivo a representar os países do narcoterror. Então, eles sabem que aqui não se trata de determinações unicamente colocadas pelo o executivo, o polícia dos direitos humanos, assim é estabelecido, e que ele está sendo informado e se pergunta para ele: o senhor procede ou o senhor vai continuar ao delipêndio dos Estados Unidos da América? O senhor vai permitir que o povo americano, que não tem recursos porque roubaram tudo, tiraram do povo americano e colocaram de que a administração Trump não gosta da raça negra, não gosta do planeta, fizeram uma lobotomia, uma lavagem cerebral, através de procedimento de insuflar a população no planeta contra os Estados Unidos. E todos viram que, em realidade, são todos aqueles que se vestiram de cordeiros, de ovelhas, em realidade são lobos, mas eles estão com um procedimento de exterminar com a população dos países que eles representam. Ou seja, você faz o que eu, executivo, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, eu, Lula, ou quem ocupa o lugar dele, estou dizendo que tem que ser feito como eu digo. Se não for feito como eu digo, eu jogo a bomba atômica no Brasil. Aí você tem um submarino russo com a bomba atômica, que ele alega que está servindo ao Maduro. Você tem as bombas estabelecidas no Caribe, ou seja, nos resorts do Caribe, naqueles resorts, está as bombas já no subsolo, prontas para serem detonadas contra os Estados Unidos da América, contra o Brasil, contra, vamos dizer assim, com todos aqueles que não permitem a administração desta cleptocracia estabelecida por um comportamento que a população, mesmo vocês, âncoras, deputados, partidos políticos, vocês vão dizer: fui enganado, eu não sabia que o Ayatollah Khamenei se estabeleceu na administração financeira do Brasil. Sim, ele não se estabeleceu unicamente na administração financeira do Brasil, como em 18 países do narcotráfico. E eles estão suportando. Ele diz: o dinheiro que eu mandei está aqui. E se vocês não fizerem como eu determino, Irã, vamos aniquilar com vocês. Entenderam? Então você, filho de uma puta, Luiz Inácio Lula da Silva, e o seu governo de 39 terroristas, e de 29 partidos políticos terroristas, e você, Senado de merda, Câmara de Deputados de merda, a determinação pelo interventor do Tribunal Penal Internacional, o senhor Oscar Aníbal Chiappano, já estabeleceu que vai ser agora, imediatamente, uma reunião entre vocês, que vamos mandar os delegados
dos Estados Unidos, para que ouçam da boca de vocês, nós estamos propondo efetivamente que houve manipulação das urnas eletrônicas feitas por esta organização, chefiada pelo Irã, pelo Hamas, pelo Hezbollah, pelo Estado Islâmico, por todos os países terroristas que estão estabelecidos em 26 estados e no Distrito Federal em cargos de chefia, estão no governo. E eles estão administrando e estabelecendo que todo mundo tem que fazer conforme determinação. Se não foi feito dessa maneira, vocês querem implodir as bombas atômicas na cidade de 22 estados. E vocês querem dividir o Brasil colocando 9 estados do Nordeste à disposição. Vocês estão querendo tirar o petróleo do Brasil. Vocês estão querendo tomar a Iguacimo, Guadiana Francesa. Vocês estão querendo tomar Panamá. Vocês estão querendo tomar toda essa área do Caribe e jogar a bomba atômica nos Estados Unidos da América? Vocês acham que a gente não sabe onde estão todas as possibilidades de vocês? Vocês querem sair na porrada? Vocês estão pensando que nós estamos aqui? Estamos lutando contra o tempo. Não há tempo. Acabou o tempo. Então vocês têm que colocar quem ganhou as eleições. O senhor Messias Bolsonaro. E o senhor Messias Bolsonaro assume a presidência da República até 2026. E lá será feito toda a auditoria tributária para saber se pode ser possível eleições. Entendeu? Está interditada a administração tributária, posições de governo, pelo interventor, o senhor Oscar Aníbal Chapano, o cargo que não dorme, que trabalha, que tem a sabedoria, a logística tributária, físico-matemática para proceder, interditou vocês, porque vocês estão com o dinheiro acautelado nas contas de ministérios e colocaram cláusula de que não pode ser capturado esse capital do terrorismo do Hamas, do Estado Islâmico, do Irã. Você, Luiz Inácio Lula da Silva, patrocinou a tragédia lá em Israel, quando estava todo mundo comemorando o Tratado de Abraão. E você foi na garotada que estava dançando e sequestrou todos eles. Matou um monte de gente. E vocês sabem que a ordem que sempre foi praticada em Israel, todo terrorista perde a sua moradia. Onde mora esse terrorista? Mora ali. Bota essa casa abaixo. Não tem mais moradia. Então vocês plantaram isso. E vocês quiseram fazer frente, pensando que Israel se daria por aludido, fecharia as pernas e saía fora. Não. Não é assim. Então vocês sacanearam com a China, confiscaram o dinheiro. O chinês emprestou dinheiro para o Brasil, emprestou dinheiro para a Europa, bancou. Vocês deram um chute na bunda do chinês. Vocês pegaram o dinheiro da Rússia, confiscaram o dinheiro da Rússia, pegaram o petróleo, pegaram diamantes, pegaram gás e deram um chute na bunda da Rússia. E vocês pegaram o dinheiro dos Estados Unidos da América e vocês deram um chute na bunda dos Estados Unidos
e vem peitar, querer guerra, tiro, bomba. Pois vocês vão comer merda todo dia. Nós estamos procedendo a confiscar em qualquer lugar do planeta o dinheiro desses terroristas. Entenderam? Não existe mais a comunidade europeia. Acabou. Não tem mais chance. Sem chance. Entenderam? E se algum de vocês, filhos de uma puta, chefiados pela Van der Leyen, pelo viado do Macron, disparar uma bombinha nuclear ou mini bomba, você, Macron, vai pelos ares com a bombinha. Tá ouvindo? Fui claro. Quem tá falando aqui é o interventor. Vocês têm que proceder imediatamente. Confesso, sim, nós do Supremo Tribunal Federal manipulamos as urnas. Quem ganhou as eleições é o senhor Messias Bolsonaro. Ele assume agora, imediatamente, no dia 27, antes do dia 28, como presidente da República. Todo o seu corpo administrativo que procedeu em seu mandato, que estabeleceu superávit, deixou tudo pronto para que o Brasil crescesse, todo mundo ter o que comer e não o que está acontecendo agora. Então essa administração, ela toma posse com o senhor Messias Bolsonaro, se ele assim entender. Não vai ser o presidente da Câmara de Deputados, não vai ser o presidente do Senado. Estão todos impedidos. Temos já todas as provas. Sabemos onde está o dinheiro. Aqui a tecnologia foi inventada por nós, os Estados Unidos da América. A internet é Estados Unidos da América. É um sinal livre para a população, para o planeta. Vocês não estão satisfeitos com o correio que é o Google, o YouTube, o X, o Facebook, qualquer um. Comeram merda. Se meteram onde não devia. Avisamos centenas de milhões de vezes. Vocês plantaram e colheram. E ainda vocês intimidam que vão soltar as bombas atômicas para mostrar quem manda em 26 estados do Brasil e no Distrito Federal. Vai querer intimidar? Vai querer botar medo na população do Brasil, seu filho da puta? Estou determinando, eu não, o cargo, intervenção pelo Tribunal Penal Internacional, pelo Tribunal Internacional do Brooklyn, onde vocês lá têm uma porrada de processos. E também no Supremo Tribunal Mundial. E conforme determinação, meu Pix, porque eu não recebo dinheiro de ninguém, só do povo brasileiro que me ajuda. Tô com R$3. Porque eles me ajudam com o que podem. Meu Pix, oscaralimotiapano@gmail.com, Mercado Pago. Meu Pix CPF, 510-466-44734, Mercado Pago. Entenderam? Fui claro? Yes, sir, thank you. Viralize isto.
Jesus está voltando, trombetas vão soando, Ele vem me buscar. Eu tenho a certeza que a volta do Senhor, pelo teu imenso amor, e quando acontecer. Aí eu vou dar pra você, Perdeu Mané, uma noticiazinha que talvez você não tinha nem ideia. Por isso que a gente não pode subestimar o inimigo. Além de americano, sou cidadão europeu. Então você não mexeu só com o senador da república aqui. Você mexeu com um americano lá, nativo, um americano pós-green card, com uma filha americana nativa, com um cidadão europeu, tudo junto. Você está sendo denunciado pelo Pentágono, denunciado pelo Congresso americano, pelo governo americano. Você não tem saída, acabou para você. Acabou, você vai para cadeia. Alexandre de Moraes, escuta o que esse senador capixaba está dizendo. Você vai para cadeia. Se prepara que você vai para cadeia. O que será que os Estados Unidos pretendem com uma nova embaixada gigantesca em Brasília, com 9 andares de subsolo? É isso que muitos brasileiros têm se perguntado. Esse imenso projeto, estimado em 3 bilhões e meio de reais, vai muito além do que normalmente se espera de uma embaixada. Com mais de 20 mil metros quadrados de construção, ela incluirá áreas de segurança avançada, espaços para atividades diplomáticas, além de acomodações para funcionários. Oficialmente, os americanos justificam a obra pela necessidade de uma estrutura mais moderna e segura para apoiar suas operações no Brasil. Mas as especulações não param. Críticos questionam se o prédio poderia servir também para atividades de inteligência e vigilância. Afinal, 9 andares subterrâneos não são comuns em embaixadas. Para muitos, a escala e o custo da nova embaixada sugerem que o prédio poderá ser mais do que um simples ponto diplomático. Porém, tudo isso são especulações. Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe deve acrescentar e também tirar. Isso faz Deus para que haja temor diante dele. Tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito que acontece aqui debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, tempo de arrancar tudo aquilo que se plantou. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe deve acrescentar e também tirar. Isso faz Deus para que haja temor diante dele. Todos têm o mesmo fôlego, tudo fez formoso em seu tempo. Deus criou o ser humano para viver sem pecado, viver em igualdade
cidade. Jesus é o caminho, outro caminho não existe. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e também tirar. Isso faz Deus para que haja temor diante dele. O melhor tempo e o tempo certo é o tempo de edificar. Há um tempo determinado, buscar Jesus e abraçar. Há tempo de calar e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de aborrecer. Há tempo de chorar e tempo de sorrir. Há tempo de perder e tempo de edificar. Graças à abertura da caixa preta da Alzheimer, apresento-vos Fernando Henrique Cardoso por dentro, como ele supostamente deve ser. Esse pilantra foi o arquiteto de todo o esquema. Fernando Henrique Cardoso é supostamente o maior entreguista do Brasil. É um dos responsáveis pela instalação das inúmeras quadrilhas de criminosos que garimpam, roubam e contrabandeiam ouro, diamantes, nióbio, esmeraldas, madeiras nobres, urânio, grafeno, zinco e outros minérios da Amazônia. Foi FHC quem criou a lei que deu origem às reservas indígenas. Estas reservas foram demarcadas propositalmente sobre as áreas mais ricas da Amazônia. Óbvio, membro do Clube de Roma, a convite de David Rockefeller, maçom grau 33, cabeça da quadrilha do PSDB e ex-presidente do Brasil, foi também autor da lei que proibia o ingresso do Exército e da Polícia Federal nas reservas indígenas. Deste modo, quadrilhas de mercenários, mineradoras e garimpeiros ilegais facilmente se instalaram naquelas regiões. O objetivo do FHC era supostamente facilitar que a família Rothschild e suas exploradoras pudessem se instalar nestas reservas. Obviamente sem se incomodarem com a presença da polícia ou do Exército. Um general do Exército Brasileiro, Durval Neri, denunciou este crime cometido na gestão de FHC. Neri disse que um comando de soldados brasileiros fazia uma ronda na fronteira das reservas. Os militares navegavam por um rio e de repente se depararam com um garimpo ilegal. O local estava cercado por soldados mercenários, todos armados. Havia uma bandeira inglesa hasteada em um mastro e os soldados mercenários protegiam um garimpo ilegal de uma das mineradoras da família Rothschild. Neri denuncia que havia várias mineradoras da família Rothschild operando clandestinamente nas reservas indígenas. FHC teve vários encontros na Inglaterra com Jacó e Nathanael Rothschild. Na certa se reunia para supostamente receber as milionárias comissões pelo roubo e pelo contrabando. As cifras podiam chegar a 600 bilhões de dólares por ano. Foi também na gestão de FHC que várias ONGs receberam carta branca para operarem no Brasil. Bom, e deputados filiados ao partido de Donald Trump, Maria Elvira Salazar e Rich McCormick, enviaram uma carta ao presidente dos Estados Unidos na quinta-feira, pedindo que ele puna o ministro Alexandre de Moraes com a lei Magnitsky, que proíbe a entrada dos sancionados em solo americano e impede transações financeiras com empresas e cidadãos dos Estados Unidos. A iniciativa já havia sido cogitada por Elon Musk e agora conta com o apoio público de parlamentares republicanos. A punição seria um passo além para a perda do visto.
A carta, assinada pelos parlamentares, afirma que Alexandre de Moraes é um problema não apenas para o Brasil, mas uma ameaça crescente para os Estados Unidos e também solicita proibições imediatas de visto e também penalidades econômicas. Assunto para a Ana. Qual é o peso aí dessa carta, Ana, que foi apresentada aí pelos parlamentares ao presidente Donald Trump, com o endereço certo aí em relação ao ministro Alexandre de Moraes? Paula, o peso dessa carta ele é grande e vejam vocês, principalmente por causa da decisão do deputado Eduardo Bolsonaro de ter ficado aqui nos Estados Unidos. Se as coisas andavam devagar, e aqui as coisas andam devagar, porque aqui existe um imenso respeito a qualquer processo legal, à Constituição americana. As coisas deram uma acelerada significativa depois da decisão do Eduardo Bolsonaro. Foi uma decisão muitíssimo acertada, porque jogou mais luz ainda no regime totalitário ao qual o Brasil está submetido, né? O regime alexandrino, digamos assim, e com a conivência e o silêncio de muitos no Supremo Tribunal Federal, muitos no Senado, muitos na Câmara também, agora até o presidente da Câmara fazendo discurso pró-democracia, está tudo bem, não tem nada para olhar aqui, parece até que foi o próprio Alexandre de Moraes que escreveu aquele discurso do deputado Hugo Mota essa semana. E, Paula, eu conversei ontem, que eu estava de folga, conversei longamente pelo telefone com um assessor importante do Senado aqui dos Estados Unidos, e ele relatou que outros nomes estão entrando no radar da Lei Magnitsky. Esses nomes incluem, inclusive, o Paulo Gonet, da PGR, assim como o delegado da Polícia Federal, Fábio Shor, aquele que, né, nós sempre falamos aqui das ações dele em relação principalmente à prisão do Felipe Martins. Ele estava aqui nos Estados Unidos também quando a entrada fraudulenta do Felipe, né? Colocaram com Felipe Martins no sistema de imigração americano. Aquela entrada foi colocada no sistema, um erro, né? O nome do Felipe é com I, Felipe. Esses dois nomes circulam também para sanções em relação à Lei Magnitsky. Então, Paula, parece que a decisão, muitos questionavam, né, a decisão do Eduardo Bolsonaro de ficar aqui e de ter largado à frente da Comissão de Relações Exteriores, pois parece que essa força-tarefa agora ela se desdobrou e de maneira muito estratégica, com o Felipe Barros no Brasil, que é um nome forte também, e o Eduardo Bolsonaro aqui nos Estados Unidos. Eduardo, inclusive, que foi chamado pelo próprio Donald Trump no CPAC de meu amigo Eduardo Bolsonaro. Mande um abraço para o seu pai, Jair Bolsonaro, uma grande família. Foi assim que o Donald Trump convidou, né, o Eduardo Bolsonaro até a se levantar. Ele recebeu o aplauso das pessoas. Eduardo, que é amigo de um dos filhos do Donald Trump. Então, Paula, eu não sei se o governo, a base governamental, sabia que Eduardo estava aqui nos Estados Unidos quando eles fizeram o pedido para que Alexandre de Moraes confiscasse o passaporte dele. Fato é que o tiro saiu pela culatra e as coisas agora aqui em relação ao Brasil estão sob holofotes brilhantes, bastante brilhantes. Muita gente falando sobre o Brasil. E aí, gente, tudo bem aí com vocês? Mais uma edição aqui do nosso Expresso Notícia Nacional. Vamos junto? Urgente, hein? Moraes acaba de ser expulso e recebe decreto devastador. Xandão nas mãos do poderoso Donald Trump. É sobre isso que eu vou falar com você aqui agora, por isso é muito importante você dar o seu like. O seu like nada mais é do que um cumprimento ao presidente Bolsonaro e também, claro, o seu apoio à nação brasileira. Vamos fazer uma metinha aqui, 15 mil likes nesse vídeo.
15 mil likes de brasileiros que estão dizendo: eu acredito na justiça de Deus. O Xandão só está pagando aquilo que ele mesmo plantou, só está colhendo aquilo que ele plantou. Em um desdobramento chocante que está sacudindo o Brasil e também o mundo, o ministro da Suprema Corte Brasileira, Alexandre de Moraes, acaba de ser expulso, eu vou repetir, expulso, e enfrenta um decreto devastador diretamente das mãos de Donald Trump. Sim, o presidente norte-americano, ícone da luta pela liberdade de expressão no seu próprio país, inimigo declarado da censura, declarou que Moraes está na mira de uma resposta implacável. Prepare-se, porque essa história tem tudo a ver com o povo brasileiro e o Supremo Tribunal Federal está na mira, repito, de um dos homens mais poderosos do mundo. Gente, é o início do caos em Contra Moraes. Segundo informações, né, que eu inclusive acabei de pesquisar aqui, tudo começou com uma ação, né, de Moraes, que muitos no aspecto conservador chamam de tirania judicial. Sim, queridos, está tomando corpo como nunca antes e numa velocidade assustadora para o sistema. O modus operandi do Alexandre de Moraes, e as pessoas estão chamando de tirania judicial. Tudo por quê? Porque Alexandre de Moraes, implacável, parece mesmo não estar disposto a recuar absolutamente nenhum milímetro. Muito pelo contrário, sua caneta continua pesada, principalmente contra mães de família, contra senhorzinhos e senhorinhas que permaneceram com uma bandeira nas costas na Praça dos Três Poderes e foram julgados e condenados em um condenaço em massa, e isso está irritando o presidente Trump. Nos últimos anos, o ministro tem sido acusado de usar o seu poder para silenciar vozes de direita, censurar plataformas de mídia social, prosseguir ou perseguir adversários políticos e, segundo comentaristas, né, ele tem prendido pessoas em sua própria casa. É isso mesmo. Quantos foram aqueles que foram inclusive proibidos de sair do Brasil? Quando falo casa do país, né? Isso aqui é uma fala do Trump. Proibidos de sair do Brasil para qualquer outro país, simplesmente por opinião. Tiveram seus passaportes cassados. O modus operandi, segundo comentarista de peso, como o jornalista Fábio Alvarenga, também disse o seguinte, abre aspas, Moraes é um problema não apenas para o Brasil, mas uma ameaça crescente para os Estados Unidos também. E agora, gente, parece que o mundo finalmente acordou para esta realidade, fecha aspas. Bom, a gota d'água, quer saber qual foi a gota d'água? E eu vou explicar para você o quanto Xandão está enrolado com o que está acontecendo. A gota d'água, as decisões de Moraes, que afetaram diretamente empresas americanas de tecnologia, como as famosas Big Techs, né, conhecidas, como o próprio Google, Rumble, Twitter, SpaceX e outras. Elas foram a gota d'água para o sistema americano reagir com um dispositivo de segurança próprio, dizendo o seguinte: nós não vamos esperar o Brasil tomar providência contra essa cria deste país. Nós vamos agir daqui, meu amigo. É daqui que nós vamos mostrar para ele quem somos nós, o quanto custa mexer com os Estados Unidos da América. E a gota d'água, na verdade, é a canetada no dia de hoje, né, para você que está me assistindo hoje, em cima da Débora cabeleireira, né, por aquela questão do batom na estátua lá do Perdeu Manés, que pegou muito mal nos Estados Unidos. Abre aspas. Ele não está só confundindo, ele não está só confundindo no bolso dos representantes das Big Techs. Não está colocando só as mãos lá, eles estão querendo dizer. Ele está, na verdade, atacando a própria essência da democracia, exclamou
um congressista republicano em uma entrevista bombástica hoje pela manhã e que pegou o Brasil de surpresa. A resposta? Um movimento liderado por parlamentares americanos com apoio explícito do presidente Trump para banir Moraes dos Estados Unidos e impor pesadas restrições econômicas ao Brasil se nada for feito. Isso mesmo, gente. Isso mesmo. Eles não vão mexer só apenas no Xandão, né, que inclusive será multado nos Estados Unidos. Mas há uma expectativa de que autoridades brasileiras se manifestem sobre o que está acontecendo. O silêncio do governo Lula está incomodando o presidente americano, que está dizendo o seguinte: não é só no bolso dele que nós vamos mexer, não é só na vida dele que nós vamos mexer, mas também vamos atuar firmemente contra o governo brasileiro caso não se manifeste. Eduardo Bolsonaro levou o caso a Washington e, claro, monitorando tudo o que está acontecendo no Brasil, acaba de passar as informações para o poderoso presidente americano. Quem deu o pontapé inicial nessa reviravolta foi Eduardo Bolsonaro, o congressista mais votado da história do Brasil e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, em uma reunião secreta, entre aspas mesmo, tá? Quando digo secreta, que não teve acesso da imprensa, mas uma reunião sabida por próprios congressistas americanos que intermediaram este meio, né, de contato. Eduardo entregou um dossiê explosivo a aliados de Trump, detalhando as ações de Moraes e seu modus operandi. Eduardo ressaltou que Moraes vive como que se não houvesse sua amanhã. Moraes age como que se não estivesse nem aí para as sanções americanas, o que deixou claro o parlamento americano e também o próprio presidente furioso com esta ação. Em uma reunião em Washington, onde ele acaba de entregar um dossiê explosivo aos aliados do presidente, detalhando ações de Moraes, desde o fictício e emblemático inquérito do dia 8 de janeiro, aonde centenas e dezenas de câmeras foram ignoradas, aonde a ausência do presidente e também do próprio ministro G. Dias, né, no caso, o chefe de segurança do GSI, o G. Dias, o general G. Dias, e o próprio ministro da Justiça, Flávio Dino, teriam omitido alertas importantes de autoridades brasileiras em relação a tudo o que aconteceu. E dizendo o seguinte: não dá para comparar a invasão no Capitólio com o que aconteceu no Brasil, porque o que aconteceu no Brasil estava tudo sob controle, devidamente monitorado, mas foi omitido pelas autoridades então, quando assumiram a presidência da República. A carta assinada por parlamentares americanos não deixa margem para dúvidas. Abre aspas, as ações de Moraes ultrapassam as fronteiras e ele está usando do seu poder para censurar plataformas americanas, silenciar vozes conservadoras. E isso é uma quebra de diplomacia, uma ameaça à liberdade de expressão nas Américas, e os Estados Unidos não vão tolerar, disse um porta-voz americano muito irritado. Bom, a bem da verdade, gente, é que nós sabemos, né, que uma coisa é a imprensa brasileira, por exemplo, fingir que não está acontecendo nada, né, não noticiar absolutamente nada. Outra coisa bem diferente é a imprensa americana completamente abismada com a falta de posicionamento do Brasil, inclusive por ter um personagem do judiciário brasileiro queimando o filme do Brasil nos Estados Unidos com o presidente americano, e essa turma aqui não faz absolutamente nada. Está chamando muita atenção lá fora. Tipo assim, ué, que juiz que é esse? Que inclusive está prejudicando diplomaticamente o Brasil, e o presidente deles não faz absolutamente nada. Quem é que manda no Brasil? Essa é a pergunta deles. Olha, dê o seu like, ele é muito importante. Eu já disse para você, se você não deu um like até agora, vamos lá com uma meta aqui de pelo menos 15 mil likes para poder mandar 15 mil no peito da cambada e dizer que nós estamos aqui acompanhando tudo de perto e celebrando que a justiça de Deus não falha. Uma virada conservadora já começou. A defesa de Bolsonaro derrubou o Xandão. Bolsonaro contra-atacou
e Moraes tenta fazer uma jogada desesperada, mas o pânico é evidente. O Brasil forte, livre e soberano está voltando. Prepare-se, porque muita coisa já está acontecendo. O Supremo foi sacudido por um movimento que os guerreiros da direita já estão chamando de o início do fim da tirania judicial. Após receber a defesa prévia do ex-presidente Jair Bolsonaro, claro que o Xandão ficou desesperado. Tomou sua primeira atitude desesperadora e ela já está dando o que falar. O clima parece de suspense, a tensão é algo palpável e os defensores da liberdade estão com os olhos bem atentos. Será este o momento em que o Brasil começa a se livrar das amarras de um sistema acusado de perseguição política? Vamos aos fatos. Fontes quentes da imprensa conservadora, como o Jornal da Cidade Online, soltaram a bomba. Moraes, ao analisar a defesa robusta apresentada pelos advogados de Bolsonaro, um documento que, segundo aliados, demonstra a narrativa golpista da esquerda, não perdeu tempo. O ministro do STF, conhecido por sua mão de ferro contra os bolsonaristas, correu até a PGR com uma rapidez que pegou muitos até de surpresa. Mas não se engane, para os jornalistas de direita como Alan dos Santos, isso não é apenas um procedimento padrão. É uma tentativa desesperada de manter o cerco judicial contra o capitão, que ele já percebe estar perdendo. Moraes sabe que o castelo de cartas está caindo. A defesa de Bolsonaro soltou como uma bomba atômica contra o sistema. Entregue no prazo final de 15 dias, a defesa de Bolsonaro é descrita pelo comentarista Paulo Figueiredo, ex-Jovem Pan, como uma obra-prima jurídica que expõe as ilegalidades de Moraes. Segundo Figueiredo, em um vídeo bombástico no Rumble, a argumentação questiona a imparcialidade do ministro e a coleta de provas e até a competência da primeira turma do STF para julgar o caso. É um tapa na cara do establishment. O Bolsonaro está mostrando que não vai se curvar ao Xandão e sua ditadura de toga, exclamou o comentarista. E não para por aí. O deputado federal Nicolas Ferreira, uma das vozes mais potentes da nova direita, subiu o tom nas redes. Moraes quer acelerar o processo porque sabe que a verdade está vindo à tona. O povo brasileiro não aceita mais essa perseguição. O post de ontem já ultrapassa 50 mil curtidas. Nas trincheiras digitais, o clima é de euforia misturado com cautela. O senador Flávio Bolsonaro foi ao X na madrugada de hoje e lançou um desafio. Moraes pode correr, mas não vai escapar do julgamento da história. Meu pai é inocente e o Brasil vai provar isso. Já o ex-ministro Ernesto Araújo, ícone da direita soberanista, escreveu um texto inflamado no Telegram. O que está em jogo não é só Bolsonaro, é a liberdade de todos nós. Moraes é o símbolo de um judiciário que virou arma de esquerda globalista. E agora, patriotas, o envio do caso à PGR é apenas o primeiro capítulo de uma batalha épica. Segundo o Estadão, que apesar de seu viés esquerdista, não pode ignorar o fato. A Procuradoria terá de decidir se aceita a denúncia contra Bolsonaro por crimes como organização criminosa e tentativa de golpe. Mas os conservadores estão confiantes. A PGR não vai ter coragem de ir contra o povo, garantiu o deputado Sanderson em post que viralizou no X. Moraes está jogando suas últimas fichas, mas o tabuleiro já virou. O clima é de vitória, mas a guerra só começou. E você, patriota, vai vir junto conosco nesta batalha. É só mais uma batalha, mas estamos confiantes que estamos com a verdade e que quem tem a verdade tem tudo.
A defesa de Bolsonaro também pegou Moraes de surpresa com uma lista de 11 testemunhas. E o medo é que, dentro destas 11 testemunhas, Moraes perca totalmente o controle. Para você que acompanha o nosso canal, pode comemorar também. Para você que está ligado aqui conosco, já compartilhe, porque o Brasil precisa saber da verdade. A batalha está começando e nós precisamos de vocês, patriotas, para informar o Brasil e mostrar que nós venceremos esta guerra. O posicionamento contraditório, então, vai permitir um processo contra o próprio Supremo Tribunal Federal no Tribunal Penal Internacional. Nós partimos para essa pauta que é importantíssima. Importantíssima. O ministro Cristiano Zanin, que é presidente da primeira turma do STF, para quem não sabe, o STF ele tem 2 turmas. Na verdade, nós podemos dizer que são 3. A primeira turma com 5 ministros, a segunda turma com outros 5 ministros, com a finalidade da divisão de trabalhos. E uma terceira turma, que é o Pleno, onde estão todos os 11 ministros. O ministro que é presidente, ele não faz, porque ocupa a presidência da Corte do CNJ, parte de nenhuma das turmas. Então, o presidente, quando ele assume o seu mandato como presidente do STF e do CNJ, ele não faz parte das turmas. Então, são a primeira turma com 5, a segunda turma com 5 e o Pleno, que é uma terceira turma que congrega todos os 11 ministros. Os 10 das 2 turmas, mais o presidente. A primeira turma é a turma perante a qual todos esses processos que envolvem o 8 de janeiro estão em curso. É a turma do ministro, nosso ditador, ajoelhem-se infiéis é a Janja que fala. Janjô. Eu vou falar o nome dele, todos se preparem. Alexandre de Moraes faz parte, e dela também fazem parte, Flávio Dino, Cristiano Zanin, também faz parte dela a ministra Carmen Lúcia, Edson Fachin e Luiz Fux. Valendo lembrar que os próximos ministros a se aposentarem a partir de 2027 são Carmen Lúcia e Luiz Fux. Então, os 2 novos ministros entrarão para a primeira turma. Explicado este detalhe, então o Cristiano Zanin, que preside a primeira turma do STF, marcou os dias 25 e 26 de março para o julgamento, que pode tornar réus o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros denunciados pela suposta minuta de rascunho de decreto de golpe de 2022, lá em 2022. Depois da confirmação da data, Bolsonaro se manifestou, ironizando a decisão. No X, Bolsonaro escreveu o seguinte, coloca na tela, alemão, aspas, nos Estados Unidos, a perseguição contra Trump e as ridículas acusações de insurreição levaram quase 5 anos para serem convertidas em denúncia formal. E depois foram reduzidas a pó pela escolha soberana do povo americano. Tudo ocorreu na primeira instância, com uma breve consulta à Suprema Corte sobre a matéria constitucional. Mas no Brasil, que tem a 30ª justiça mais lenta do mundo, e a mais cara dele, vale lembrar, né? O judiciário mais caro do mundo, um inquérito repleto de problemas e irregularidades contra mim e outras 33 pessoas está indo a julgamento em apenas 1 ano e 1 mês. É impressionante, parece que o devido processo legal por aqui funciona na velocidade da luz. Fecho aspas para Bolsonaro. E segundo informações do jornal O Globo, o Procurador-Geral da República, PGR, Paulo Gonet, vai pessoalmente ao STF fazer sustentação oral e defender que a Corte receba
a denúncia apresentada por ele. Vale destacar que a presença do PGR em julgamentos na primeira turma não é comum. Vale lembrar também, fazendo um breve resumo de tudo que nós falamos ontem, a denúncia foi apresentada de uma maneira muito estranha, muito suspeita. Dividiu-se a denúncia em 5, uma com 8, outra com 6, uma com 7, outra com 12 e outra com um denunciado, mas denúncias completamente iguais, inclusive nos erros de digitação e diagramação das peças. Não se deu aos denunciados um prazo justo para que se pudesse analisar mais de 81 mil páginas e, mesmo não dado o prazo, as defesas prévias foram apresentadas. Defesa prévia por quê? É uma manifestação do denunciado à denúncia. A defesa de fato, ela vem se a denúncia se torna uma ação criminal e aí os que eram denunciados tornam-se réus, fazem as suas contestações. Ontem, às 11 horas e 41 minutos, o PGR apresentou uma manifestação pedindo não acolhimento das defesas prévias. Como eu disse, a mídia consorciada e financiada pelo governo disse que o PGR rebateu a defesa prévia de Bolsonaro. E nós mostramos aqui detalhadamente que não rebateu porcaria nenhuma. Foi uma peça tão ou mais vergonhosa do que a peça principal da denúncia. O fato é que a defesa de Bolsonaro e também de Braga Neto, se não me engano, mas a de Bolsonaro tenho certeza, já havia pedido a declaração de suspeição, ou seja, o impedimento de 2 ministros que compõem a primeira corte para julgarem o caso. Um é Flávio Dino, porque Flávio Dino já disse que Bolsonaro é o demônio. Porque Flávio Dino era ministro da Justiça e sob a sua guarda as imagens do 8 de janeiro, captadas pelo prédio do Ministério da Segurança e Justiça Pública, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, sumiram. E ele, como juiz federal, ex-juiz federal, sabia que essas imagens eram essenciais à persecução criminal, às investigações, ao inquérito. E depois Cristiano Zanin, que além de ter como padrinho do seu casamento uma das supostas vítimas, que é o presidente Lula, assinou peças no mesmo sentido contra Bolsonaro, enquanto advogado de uma das supostas vítimas, que é o presidente Lula, seu padrinho de casamento, dindo da sua esposa, vale lembrar. E o ministro Cristiano Zanin, da primeira turma, em razão do fato de que Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, aquele que disse vencemos o bolsonarismo, vejam que está tudo errado, diz que não há motivos para impedir nem Zanin nem Dino de analisarem e julgarem essa denúncia. Não tardou Cristiano Zanin e a Jato marcou o julgamento da admissibilidade da denúncia contra o Jair Bolsonaro para o dia 25 desse mês. É o julgamento da admissibilidade. Não quer dizer que esse é o julgamento que vai condená-lo à cadeia, à prisão ou a qualquer coisa que seja. É um julgamento que vai dizer o seguinte: ministro 1, 2, 3, 4 e 5, você acha que a denúncia da PGR deve se transformar em uma ação penal? Ela tem condições jurídicas de se converter em uma ação criminal contra os denunciados? Se a maioria disser que sim, a denúncia vira ação penal e os denunciados viram réus. Se disserem que não, acabou. Acabou. Agora, o que eu, Tiago Pavinato, tenho a lhes dizer antes de passar o debate à mesa. Prestem muita atenção nisso que eu vou dizer. Muita atenção. Eu publiquei nas minhas redes sociais mais cedo e muita gente fala: vai sonhando,
Não, isso não vai acontecer. Não, eles não têm palavra. O que importa, meus senhores, e vou dizer de antemão, o que importa para que eu diga o que eu vá dizer agora é a exposição de um jurista. Não me importa se ele vai ser coeso com aquilo que ele defendeu a vida inteira ou se ele vai trair todos os seus ideais. Não importa. O que importa é que nós temos que fazer aquilo que a imprensa dependente, financiada, propagandista desse governo não faz, que é expor a verdade daquilo que vai ser julgado. Os ideais, as convicções jurídicas de cada um dos ministros. E no caso, o presidente da primeira turma que vai julgar a admissibilidade, ele tem os seguintes ideais. E é isso que importa, expor. Se o Zanin for homem de palavra, isto é, se ele agir com a honestidade jurídica do jurista que ele sempre foi, e vale dizer, ele é o melhor advogado que eu já conheci na vida. É um grande advogado. Então, se ele for honesto, ele vai votar contra a denúncia, contra a PGR, em favor, portanto, do Jair Bolsonaro, porque condizente com aquilo que ele sempre sustentou. Eu afirmo que o Zanin vai julgar favoravelmente o caso a favor de Bolsonaro e contra a PGR com base nos seus próprios posicionamentos. E eu separei aqui os posicionamentos que ele ofereceu, declarou, assinou embaixo para a BBC de Londres em dezembro de 2017. Então eu peguei aqui trechos, pedi para que o alemão colocasse na tela e eu vou ler quais são as posições do Cristiano Zanin. A primeira, para Cristiano Zanin, a rapidez com que o relator elaborou o voto, 102 dias. Isso ele falando do caso da Lava Jato com o Lula preso. E as declarações à imprensa do desembargador Thompson Flores, presidente do TRF4, indicam que Lula poderá não receber um julgamento justo e imparcial. Agora vamos aqui cotejar. E a rapidez com o caso do Bolsonaro? Mais rápido ainda. E as declarações que Alexandre de Moraes já deu contra Bolsonaro são mais graves ainda. E é claro, Flávio Dino, seu colega, disse que ele era o demônio. Então o Cristiano Zanin, se ele for homem de palavra, se ele tiver um pingo de decência, ele vai levar em conta isso que ele disse para a BBC em Londres. Outro fato. Em conversas com parlamentares, advogados e acadêmicos na Inglaterra e na Itália, demonstraram a tese de que o judiciário brasileiro não está garantindo os direitos constitucionais dos acusados e que Lula estaria sendo alvo de perseguição política. Outra tela, alemão, vamos passar para a próxima. Nas palavras do próprio Cristiano Zanin, aspas, fizemos uma amostragem de 10 processos, sendo 5 da Lava Jato e 5 fora da Lava Jato. E a média que encontramos é de 170 dias. O relator demorou 102 dias para elaborar o voto no caso de Lula. Então, esse dado objetivo permite dizer que o recurso do ex-presidente Lula está tendo uma tramitação acelerada se comparado com outros processos do tribunal. Volta para mim um pouco, alemão. É o caso de Bolsonaro. A PGR
levou o tempo que quis, 90 e poucos dias, se não me engano, para fazer aquela denúncia porca, apresentou, não deu um prazo equânime para a defesa prévia, a defesa prévia foi apresentada, logo em seguida a PGR fez uma manifestação, uma réplica porca, ontem, e hoje já se marcou o julgamento da admissibilidade para um processo, para uma denúncia, um inquérito, um relatório que envolvem mais de 81 mil páginas, para daqui, para fora a semana que vem na outra, em 10 dias. 10 dias. Então, se 102 dias para o Cristiano Zanin revela objetivamente a perseguição política contra Lula, que se dirá 10 dias? Que se dirá 10 dias? Menos de 10%. Outra tela. Cristiano Zanin Martins afirmou na Europa que, para verificar se o ritmo da decisão sobre Lula foi diferente da maioria dos casos que tramitam no TRF4, vão pedir para que o tribunal forneça uma relação dos recursos que estão na corte com a ordem cronológica. Próximo slide. Disse ainda o hoje ministro, aspas, nós entendemos que o recurso do ex-presidente Lula deve ter uma tramitação exatamente igual aos demais casos. Não queremos nenhum tipo de privilégio, mas também nenhum tipo de prejuízo. Cobramos tratamento exatamente igual. Por fim, o próximo slide conclui Cristiano Zanin. Aspas. Para nós, a percepção de que a tramitação está mais acelerada em relação a outros casos, somadas às declarações que foram dadas pelo presidente do tribunal sobre esse caso, chamam a atenção. Pode tirar o slide e eu quero lhes dizer o seguinte. Se o Cristiano Zanin, meus senhores, se o Cristiano Zanin não julgar a denúncia contra o presidente Jair Bolsonaro, conforme o seu próprio e público entendimento da Constituição, e vale dizer, convicção esta que ele levou para a Europa e que agora o PT quer criminalizar o Eduardo Bolsonaro por estar algo como traindo o Brasil e falando mal da justiça nos Estados Unidos, o Cristiano Zanin fez na Europa. Vocês viram aí. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Se o Cristiano Zanin não julgar conforme isso que vocês acabaram de ver, uma coisa é certa. Ter-se-á o posicionamento de um membro do Supremo Tribunal Federal contraditório, absolutamente contraditório com aquilo que ele acredita. Desce um pouquinho mais. Esse posicionamento contraditório, então, vai permitir um processo contra o próprio Supremo Tribunal Federal no Tribunal Penal Internacional. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar,
e, se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta. O quê? Moraes preso? Moraes pode ser punido nos Estados Unidos por um crime federal, com uma pena de até 10 anos de prisão, e tudo isso faz parte da nova estratégia do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Esse aqui é um daqueles vídeos que vai fazer você se sentir melhor, que vai renovar sua esperança por justiça. E agora não é mais apenas a cassação de vistos americanos, não. Não é mais apenas barrar o Moraes de entrar nos Estados Unidos. Não é mais apenas aplicar a lei Magnitsky contra Moraes e decretar pena de morte financeira contra ele. Não. O plano de Eduardo Bolsonaro contra Moraes nos Estados Unidos envolve algo muito maior, que a gente não sabia até agora. É a possibilidade de o ministro ser investigado criminalmente. Leia aqui comigo a matéria da Folha de São Paulo e não sai daí, porque essa reportagem tem uma grande novidade sobre as punições dos Estados Unidos contra Moraes. Olha aí. Plano de Eduardo Bolsonaro contra Moraes nos Estados Unidos inclui processo no Departamento de Justiça. O plano do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro e de seus aliados, aliados de Donald Trump, contra o Moraes do STF, lá nos Estados Unidos, inclui um possível processo no Departamento de Justiça mirando o ministro. Além das sanções econômicas e de medidas para o bloqueio de visto, o roteiro considera que o órgão dos Estados Unidos, que tem funções de Ministério Público, um órgão que não existe lá, um Ministério Público, pode investigar o ministro pelo crime de conspiração contra direitos fundamentais. Você entendeu por que Eduardo Bolsonaro não pode voltar para o Brasil? Olha o tipo de ação de investigação de medidas que ele está articulando lá nos Estados Unidos. Se ele voltar para cá, o que você acha que o Moraes vai fazer com ele? Gente, se Eduardo Bolsonaro conseguir isso aqui, vai ser algo monumental. Ainda mais monumental, talvez, do que a aplicação das punições da lei Magnitsky. Seria o primeiro caso na história de um ministro do Supremo brasileiro sendo investigado criminalmente nos Estados Unidos. Ou seja, sujeito a ser denunciado por procuradores americanos por crimes, punidos com pena de prisão. Se você já está gostando dessas novidades, então curte aí o vídeo com força, deixa o seu joinha, senta o dedo para que mais pessoas saibam disso e vem aqui comigo porque a situação fica cada vez mais séria. Olha aí. Segundo o advogado próximo da gestão Trump, a lei prevê como delito que se conspire ou ameace uma pessoa nos Estados Unidos no sentido de impedi-la de exercer prerrogativas garantidas na Constituição, como a liberdade de expressão, sem que se tenha autoridade para isso. Esse advogado avalia que as ações do magistrado são uma tentativa de coação contra a liberdade de expressão. É óbvio, isso aí é evidente. A pena para quem é condenado por esse crime varia de pagamento de multa a prisão por até 10 anos. E prisão de 10 anos nos Estados Unidos, gente, não é que nem aqui no Brasil. Uma prisão aqui no Brasil de 10 anos, a pessoa vai ficar presa 1 ano. Lá não. Lá é 10 anos, 10 anos. Opa! Será que as ações do Moraes já não se enquadram nisso aqui? Violações de direitos previstos na Constituição? Bora listar aqui. Nós temos as ordens de censura do ministro contra residentes dos Estados Unidos, como a Flávia Magalhães, Rodrigo Constantino, Alan dos Santos, Paulo Figueiredo. Nós temos as decisões do ministro contra Elon Musk, que foi incluído em 2 inquéritos criminais diferentes do Supremo por Moraes. Nós temos a decisão que baniu o X do Brasil. Nós temos a decisão que baniu a Rumble do Brasil. Você consegue lembrar de alguma outra coisa aí? Vai escrevendo aqui nos comentários e olha aqui, porque a matéria confirma que são mesmo esses casos que podem sujeitar o Moraes a ser investigado por crimes que têm penas de até 10 anos de prisão. Olha aí. O argumento é que Moraes se enquadraria na infração por ter emitido decisões que prevêem a aplicação de sanções a empresas de redes sociais como o X e o Rumble, com ordens para o fornecimento de informações sobre usuários e suspensão de contas, sob pena de aplicação de multas, além de ter mirado pessoas nos Estados Unidos. Agora veja isso aqui, gente. A estratégia está sendo tão bem amarrada que um documento extenso, de mais de 1000 páginas, denunciando todos os abusos e ilegalidades do Moraes, está sendo entregue agora às autoridades do governo americano. Olha aqui, ó.
Integrantes da articulação no país têm tentado mostrar às autoridades que 14 indivíduos em solo americano foram alvos de Moraes, entre eles Elon Musk, dono do X, Jason Miller, ex-assessor de Trump, que foi detido no aeroporto brasileiro e ouvido no inquérito das fake news, Steve Bannon, que foi o principal estrategista do presidente americano e é citado no inquérito das milícias digitais, e os brasileiros que estão nos Estados Unidos, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, Alan dos Santos e Ludmila Lins Grilo. As informações constam num documento extenso de mais de 1000 páginas que está sendo levado aos órgãos do governo com cópias de processos. E aí tem mais alguns fatores que podem levar o governo americano a realmente investigar o Moraes. Recentemente, o ministro provocou novamente o Trump e o Elon Musk a ordenar que a Meta e o X informem para a Polícia Federal em até 10 dias os dados cadastrais dos perfis do Alan dos Santos, que é residente nos Estados Unidos, que criou suas contas nos Estados Unidos, que postou dos Estados Unidos. Ou seja, as ordens do Moraes são absolutamente ilegais. E eu fiz um vídeo sobre isso explicando aqui no canal. Eu vou deixar o link para você aqui na tela final e também na descrição para você conferir, porque lá eu te conto em detalhes essa história que vale a pena assistir. Essa nova provocação do Moraes ao governo Trump pode servir como prova para os americanos dos abusos que estão sendo denunciados por lá. E mais até do que isso, não só como prova, pode servir de estopim, de gota d'água. Agora olha isso aqui que eu vou mostrar para você. A Folha conversou com outras pessoas envolvidas nessa articulação que confirmaram que as punições contra Moraes pela Lei Magnitsky são apenas questão de tempo. Questão de tempo. Olha aqui, ó. O processo no Departamento de Justiça, se for consolidado, ocorreria em paralelo ao esforço por outras sanções contra o ministro. Uma das apostas de bolsonaristas é que Moraes possa ser sancionado com base na chamada Lei Magnitsky. A legislação aprovada no governo Barack Obama impõe restrições a vistos, congela contas e ativos dos alvos no exterior e impõe restrições financeiras a empresas. Eduardo Bolsonaro afirmou à Folha acreditar que a sanção é factível. Outras 2 pessoas envolvidas na articulação também consideram uma questão de tempo para a punição acontecer. Antes eles achavam que era piadinha, davam risada, né? Ficavam fazendo piada, agora tá vendo. É real, pode acontecer a qualquer momento. A reportagem não conseguiu resposta do Departamento de Estado, nem do Departamento de Justiça a respeito das medidas. E aí, ficou animado com essas novidades como eu? Colocou um sorrisinho para começar bem a nossa semana? Gostou da estratégia do Eduardo Bolsonaro contra Moraes lá nos Estados Unidos? Olha como é importante ter alguém nos Estados Unidos articulando a reação contra os abusos do STF. Me conta aí sua opinião nos comentários e curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho para você não perder grandes novidades como essa aqui e se torna membro do canal para você apoiar o nosso trabalho e receber análises políticas semanais exclusivas. Essa também é uma forma de você nos ajudar e fazer essa mensagem chegar mais longe. Um grande abraço. Hola amigos. Hoy les hablaremos de un tema que quita el aliento y que sacudirá la agenda mundial. ¿Está desembarcando la OTAN en las costas venezolanas? ¿Está Maduro buscando refugio? Actualmente hay una actividad increíble frente a las costas de Venezuela. Se afirma que las fuerzas especiales de la OTAN han comenzado un ejercicio en las aguas cercanas a la costa venezolana. Entonces, ¿se trata de un ejercicio o de los primeros pasos de una intervención real? El gobierno de Maduro está en alerta máxima. El ejército venezolano ha declarado el estado de emergencia en las regiones costeras y se rumorea que los altos mandos se han retirado a refugios. Todo empezó hace unos días. Las redes sociales y algunas fuentes de noticias empezaron a difundir imágenes de barcos con bandera de la OTAN en aguas cercanas a la costa caribeña de Venezuela. Supuestamente incluían un destructor de la US Navy, así como lanchas de desembarco de las fuerzas especiales británicas y francesas. Al principio, todo el mundo lo vio como un ejercicio rutinario. Sin embargo, las cosas pronto se pusieron serias. El comunicado oficial del gobierno venezolano afirmaba que estos barcos habían llegado a la región con fines de provocación y suponían una amenaza para la soberanía del país. Las potencias imperialistas han vuelto a poner a Venezuela en su punto de mira, declaró el presidente Nicolás Maduro en un discurso televisado. Nuestro ejército está en alerta, nuestro pueblo está preparado. Pero,
¿Se trata realmente de un ejercicio o forma parte de un plan mayor? Indaguemos un poco más. Ahora hagamos la pregunta: ¿por qué la OTAN realizaría ejercicios frente a las costas de Venezuela? Como saben, la OTAN es la organización del Tratado del Atlántico Norte. Se encarga principalmente de garantizar la seguridad de los países aliados de Europa y Norteamérica. Sin embargo, en los últimos años la OTAN ha ido asumiendo un papel más activo a escala mundial. Por ejemplo, Colombia se convirtió en socio global de la OTAN en 2018. Esto significa que Colombia puede participar en ejercicios militares y compartir inteligencia con la OTAN. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Supuestamente, las fuerzas de la OTAN han lanzado una operación cerca de la frontera con Venezuela, con el apoyo de las regiones costeras del norte de Colombia. La línea dura del presidente colombiano contra el régimen de Maduro es bien conocida. ¿Es este un escenario en el que Colombia coopera con la OTAN para derrocar a Maduro? Algunos incluso lo caracterizan como una guerra de poder respaldada por Estados Unidos. El papel de Colombia en esto es fundamental. Comparten frontera con Venezuela, y esta frontera ha sido un centro de tensiones durante años. En 2019, Maduro acusó a Colombia de planear un ataque y lanzó un ejercicio llamado Soberanía y Paz en la frontera. ¿Se invierten ahora los papeles? Los rumores sobre el apoyo de la OTAN desde bases militares en Colombia han enfurecido al gobierno de Maduro. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Venezuela se quejó ante las Naciones Unidas diciendo: «Esto es un ensayo de invasión y una violación del derecho internacional». Pero no ha habido ninguna declaración oficial de la OTAN. ¿Su silencio hace sospechar que se oculta algo? ¿Cómo respondió Venezuela a esta amenaza? Se lo diremos sin rodeos. El gobierno de Maduro no se quedó de brazos cruzados. Se declaró el estado de emergencia en las regiones costeras. Se desplegaron tropas en estados estratégicos como Zulia, Falcón y Carabobo. El ejército venezolano cuenta con aviones Sukhoi de fabricación rusa, sistemas de defensa antiaérea S-300 y vehículos blindados comprados a China. Por orden de Maduro, se colocaron misiles antitanque y baterías de artillería a lo largo de la costa. Se rumorea que altos mandos se han refugiado en grandes bases militares como Fuerte Tiuna, en Caracas. Algunas fuentes afirman incluso que Maduro ha enviado a su familia y a su círculo íntimo a una zona segura. Pero estos rumores aún no han sido confirmados. El ejército venezolano, aunque no es muy numeroso, es conocido por su lealtad. Durante años, Maduro ha dado a la cúpula del ejército privilegios económicos y de rango para mantenerla leal a él. Pero, ¿cuánto tiempo podrán resistir ante una amenaza externa de este tipo? No olvidemos que la economía venezolana lleva años hundiéndose. Los equipos militares no se pueden mantener. Los salarios de los soldados son bajos y la población se muere de hambre. Si se tratara de una operación real y no de un ejercicio, ¿qué probabilidades hay de que el ejército venezolano sea capaz de resistir a la OTAN? Discutiremos la respuesta a esta pregunta dentro de un momento. Vayamos ahora a la acusación más llamativa. ¿Está Maduro buscando refugio? Algunas fuentes de noticias dicen que Maduro se ha trasladado de una base militar a otra en Caracas. Incluso se ha escondido en un búnker secreto. ¿Es una señal de pánico? ¿O se trata de propaganda? Entre los aliados de Maduro se encuentran países poderosos como Rusia, China y Cuba. Rusia, en particular, ha apoyado a Venezuela en el pasado mediante el envío de bombarderos con capacidad nuclear. Si las cosas empeoran, se habla de que Maduro podría huir a Cuba o Rusia. Sin embargo, esto podría ser el principio del fin para él, porque el pueblo venezolano lleva años de crisis económica y opresión.
La huida de Maduro podría provocar la intervención de Juan Guaidó, el líder de la oposición, o de otra figura. La situación actual de Maduro es como la de un rey en un tablero de ajedrez. Sus movimientos son limitados, pero aún no le han dado mate. Si la OTAN realmente está planeando una intervención, Maduro tiene dos opciones. Puede resistir hasta el final o abandonar el país. Pero esta segunda opción podría acabar con su carrera política. ¿Y qué piensa el pueblo? Las protestas en las calles son limitadas por ahora, pero las tensiones son elevadas. Por un lado, los venezolanos se oponen a la intervención extranjera. Por otro, quieren deshacerse de Maduro. Este dilema podría sumir al país en el caos. Ahora miremos un poco hacia el futuro. ¿Qué podría ocurrir como resultado de estos acontecimientos? Primer escenario. La acción de la OTAN es realmente un ejercicio, y el objetivo es asustar a Maduro para que se siente a la mesa. Segundo escenario. No se trata de un farol, y la OTAN, en cooperación con Colombia, lanzará una intervención limitada en Venezuela. El tercer escenario es el más aterrador. Una invasión a gran escala. Si esto ocurre, no se puede esperar que Rusia y China permanezcan en silencio. Venezuela es uno de los países más ricos del mundo en reservas de petróleo. Por tanto, una guerra podría alterar los mercados energéticos mundiales. Imaginemos que un conflicto en Venezuela disparara los precios del petróleo, sacudiera la economía mundial y tal vez diera paso a una nueva era de Guerra Fría. La crisis de refugiados en Colombia crecería y otros países de América Latina se verían implicados en un efecto dominó. La implicación de Estados Unidos crearía una controversia política interna. En definitiva, esta tensión en Venezuela no es solo problema de Maduro, nos puede afectar a todos. ¿Qué escenario le parece más probable? Ahora echemos un vistazo a la siguiente noticia. Putin ha hecho un trato secreto con los Estados Unidos y está abandonando Maduro. Sí, no han oído mal. Según fuentes del Kremlin, el presidente ruso, Vladimir Putin, se sentó a la mesa con Estados Unidos y decidió retirar su apoyo a Venezuela. Se afirma que Moscú ha comenzado a retirar asesores militares rusos y elementos de las fuerzas especiales en Venezuela. El gobierno de Maduro está sacudido por esta noticia y siente una gran soledad. Por otro lado, Estados Unidos y la OTAN vieron este desarrollo como una oportunidad y aumentaron la presión sobre Venezuela. Todo empezó con una filtración de noticias hace unos días. Algunas fuentes cercanas al Kremlin afirmaron que Putin mantuvo una reunión secreta con Estados Unidos, durante la cual se trató el tema de Venezuela. Según la afirmación, Rusia, a pesar de ser el mayor partidario del régimen de Maduro durante años, decidió retirar este apoyo. Las primeras señales se vieron en la presencia militar rusa en Venezuela. Llamó la atención la movilidad de aviones militares rusos de carga en el aeropuerto de Maiquetía, en Caracas. Fuentes locales afirman que asesores militares rusos y elementos de las fuerzas especiales del grupo Wagner han abandonado el país. Mientras tanto, Maduro aún no ha hecho una declaración oficial, pero en un discurso retransmitido por la televisión estatal venezolana dijo: «Aunque los traidores nos dejen solos, resistiremos con nuestro pueblo». ¿Es esto un reconocimiento de que ha perdido el apoyo del Kremlin? Rusia ha sido uno de los mayores aliados de Venezuela durante años. Desde 2013 ha apoyado a Maduro tanto militar como económicamente. Aviones Sukhoi de fabricación rusa, sistemas de defensa antiaérea, S-300 y miles de millones de dólares en préstamos son prueba de la influencia de Moscú en Venezuela. Además, compañías petroleras rusas como Rosneft tienen una parte de las enormes reservas de petróleo de Venezuela. Entonces, ¿por qué retirar ahora este apoyo?
Según los expertos, hay varias razones principales para la decisión de Putin. La primera es la guerra de Ucrania. Rusia soporta desde 2022 una enorme carga económica y militar en el actual conflicto de Ucrania. Las sanciones occidentales han arrinconado al Kremlin. Quizá Putin quiera aliviar esta presión pactando con Estados Unidos. La segunda razón es más estratégica: las esferas de influencia en Oriente Medio y Asia. Rusia intenta aumentar su influencia en Siria y África. Quizá los recursos gastados en Venezuela se hayan convertido en un lujo para Moscú. La tercera posibilidad, y la más llamativa, es un acuerdo secreto con Estados Unidos. Algunos analistas creen que Putin ha recibido concesiones como un alto el fuego en Ucrania o una relajación de las sanciones a cambio de retirarse de Venezuela. La situación para Maduro es ahora una pesadilla. Rusia era el principal pilar militar y político de Venezuela. Sin el apoyo de Moscú, ¿cuánto tiempo podrá resistir el régimen de Maduro tanto a la oposición interna como a la presión externa? El ejército venezolano se fortaleció con el entrenamiento de asesores rusos. Ahora estos asesores se están marchando. El equipo no se puede mantener y la economía ya se está colapsando. Además, los otros aliados de Maduro son limitados. China sigue prestando dinero a Venezuela, pero es cautelosa en cuanto al apoyo militar. Cuba está luchando con sus propios problemas económicos. Las únicas bases que le quedan a Maduro son sus generales leales y parte de la población. Sí, queridos telespectadores, las acusaciones de que Putin ha pactado con EN y otros y abandonado a Maduro pueden abrir una nueva página en la política mundial. La retirada de Rusia de Venezuela, el aislamiento de Maduro y la creciente presión de la OTAN nos conducen a un periodo incierto pero apasionante. ¿Se trata de un final o de un nuevo comienzo? Seguiremos atentos a los acontecimientos. No olvides darle a like al vídeo, suscribirte al canal y activar las notificaciones pulsando el icono de la campana. Nos vemos en el próximo video. Cuídese. Muito obrigado, mestre Dinho, senhor Edmundo Amado, teólogo musical. Diretamente do Brasil, quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.